Fausto Vera ou Renato Augusto? John Arias ou Ganso? Eu vou tirar essas dúvidas nesse vídeo com base em dados. E além disso, vou passar para vocês um top 5 de dicas, posição por posição, para você mitar na rodada 28 do Cartola FC 2022. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Meu nome é Eduardo, estamos aí para mais um vídeo de Cartola. Lembrando que o último vídeo que a gente fez aqui, a gente analisou os confrontos da rodada e passou os melhores SGs e os melhores ataques, né? Então, se você perdeu esse vídeo, volta aqui, vai ter o card, né, para vocês assistirem. Dá uma assistida depois que ajuda muito vocês entenderem as outras dicas que eu passo para a rodada. Lá também a gente falou das nossas ligas de mata-mata e liga de turno para os inscritos, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal também para não perder os próximos vídeos que a gente faz aqui. Bastante conteúdo legal para vocês. E se você é inscrito e está participando das nossas ligas, vê lá o vídeo para você ver como é que foi o desempenho de vocês, beleza? Então, sem enrolação, vamos aí para as dicas posição por posição, começando pelo goleiro, né? Para isso, vamos abrir aqui compartilhar a tela do computador com vocês, para a gente conseguir olhar bastante os dados aí, né? Começando aqui pelo goleiro, né? E aí, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é a questão do SG, né? Bom, a gente tem 3 SGs mais prováveis aí, o Corinthians, Internacional e Fluminense. Então, na defesa, eu vou sempre pegar peças desses times, mas vou pegar peças de outros times também que eu acho interessante, tá? Dos 3 SGs que eu falei aí, o que eu gosto mais para a rodada tá em dúvida entre o Kehler e o Daniel do Internacional, né? Ainda não sabe quem vai jogar. Os dois têm média bem parecida. O Kehler tem uma média de 3 defesas por jogo, aí tem 12 defesas em 4 jogos. O Daniel, claro, jogou muito mais jogos, mas a média é mais ou menos a mesma. Mas a coisa que eu acho interessante de mostrar para vocês aqui é do Cartola FC Brasil. Aqui eles trazem bastante dados para a gente analisar, né? Eu vou mostrar aqui do Kehler. Vamos ver se a gente filtra aqui pelo Internacional. Acho que o Kehler não está entre as melhores médias, né? Não tem ninguém provável. Colocando aqui o Daniel, vai, porque o Daniel tá como dúvida aqui, né? Então, se a gente pegar as últimas pontuações do Bragantino, ó, o Cássio fez 10 pontos com SG e 5 defesas. O Felipe Alves do São Paulo conseguiu SG e 3 defesas. E o Renan do Atlético Goianiense conseguiu 6 defesas, né? Acabou tomando um gol, mas assim foi uma pontuação alta. Então vocês podem ver que o Bragantino está com uma recorrência boa para goleiro, né? Além de ceder SG, ele está cedendo algumas defesas. O Tadeu na última rodada fez 7 defesas, o João Ricardo mais para trás fez 9, né? Então, Daniel ou Kehler, quem jogar, é um nome bem interessante para a rodada, tá? Os outros 2 goleiros aí que a gente tem de SG, tanto o Cássio como o Fábio, enfrentam times, o Atlético Goianiense e Juventude, que não vem cedendo tantas defesas assim, né? Então, times ficam mais defensivos, mais recuados, e aí o potencial de defesas é um pouquinho menor. O Cássio, ele tem uma média alta de defesas em casa, uma média de mais de 4 defesas por jogo, média de mais de 6,5, né? Então, acho que ele é um pouquinho melhor que o Fábio. O Fábio é um cara que a média dele em casa é 3 pontos, mais ou menos, é um cara muito irregular, assim, não tem tantas defesas assim igual o Cássio, tá? Então, nessa escadinha aí desses DSGs, eu prefiro o Daniel, depois o Cássio, depois o Fábio, né? Alguns outros nomes interessantes de goleiro, voltando aqui para a página do Cartola FC Brasil, eu gosto bastante do Matheus Cavicchioli. Vou mostrar aqui para vocês por que eu acho interessante o Matheus Cavicchioli, tá? Bom, primeiro o Cuiabá, que é adversário do América Mineiro, é sempre um time que faz poucos gols e toma poucos gols, né? Eu sempre comento disso. E aqui, ó, vocês podem ver que eles estão cedendo bastante defesa. Ó, 3 defesas, 7 defesas, 3, 6, 5. Então, uma recorrência grande. E o Cavicchioli, fora de casa, ó, a pontuação dele é muito boa. Não teve nenhuma rodada que ele fez menos de 3 defesas jogando como visitante. E no segundo turno, o América Mineiro só tomou 3 gols. Então, o Matheus Cavicchioli é um nome bem interessante para vocês escalarem aí. Tá com uma média boa e uma recorrência boa do time adversário, né? E aí, claro, Marcelo Lombo, o João Paulo aí, que são sempre goleiros bons para as defesas, mas eu acho que já é mais arriscado, tá? E vamos aí para lateral, para a zaga primeiro, né? Não escalei o goleiro aqui, lembrando que a gente vai escalar o nosso time final na live, né? Amanhã às 7 horas. Então apareçam aí na live, ativa o sininho para não perder a live, né? A gente fecha o nosso time. Bom, falando dos zagueiros aqui, primeiro que eu vou comentar é o Gil do Corinthians. O Gil, nos últimos jogos em casa, ele fez 2 pontuações muito boas, né? 4,9 dando assistência. Contra o Bragantino, ele conseguiu 4 desarmes.
É um zagueiro que tá com 26 desarmes em 16 jogos, é uma média ok. O Atlético Goianiense é um time que cede alguns desarmes para zagueiro, sim. A gente tem também o Bruno Mendes aqui, opção alternativa ao Gil. Tá até um pouquinho melhor para valorizar, né? O Bruno Mendes é um cara até um pouco mais desarmador do que o Gil, tem 31 desarmes em 17 jogos. Então, nomes interessantes aí do Corinthians, que eu acho que tem um SG bem legal para rodada, tá? Indo para a página aqui do Cartola FC Brasil, falando dos zagueiros ainda, né? Falar um pouco do Nino, claro, zagueiros do Fluminense aí. É, Aqui é o Manuel. Manuel tá suspenso, né? Infelizmente, senão era um ótimo nome para rodada. Falando aqui do Fluminense, ó, vocês podem ver que o Juventude também tem uma recorrência boa para zagueiro, ó. Cedendo vários SGs, claro, é um time que faz poucos gols, é o pior time do campeonato. Mas mesmo nessa partida contra o Palmeiras, que conseguiu tirar o SG do Palmeiras aqui, o Murilo fez 4 pontos, o Gomes 4,3, então bom de média básica. E o Murilo quase fez o gol, né? Ficou naquela polêmica lá com o Zé Rafael. Mas enfim, o Juventude tá com essa recorrência. E o Nino é um cara que já tem 29 desarmes em 21 jogos, ainda não fez o golzinho dele de cabeça, mas é um zagueiro muito limpo, muito técnico, né? Erra pouco passe, é um cara que faz pouca falta, né? É um nome interessante. O parceiro dele vai ser o David Duarte, é um zagueiro que em 2020 ia bem pelo Goiás, mas agora é um zagueiro para a gente ficar meio pé atrás, né? Vamos esperar um pouco mais informações. Um zagueiro que eu acho interessante aqui, não está comprovável dos zagueiros do Internacional, é o Rodrigo Moledo. Os zagueiros do Internacional que estão provados são o Mercado e o Vitão. Aí eu acho que já mais pelo SG, né? Não são zagueiros muito desarmadores, né? Se a gente pegar aqui, o Vitão tem 19 desarmes em 19 jogos e o Mercado tem 28 desarmes em 22 jogos. Uma média muito boa, né? De qualquer jeito, o Moledo sim. O Moledo é um cara que desarma bastante. Em casa ele tem uma média de mais de 5 pontos. Quando ele jogou mais de 45 minutos, ele nunca fez menos de 3 pontos. Então, se jogar, é um nome legal. E aí, finalmente, para fechar as indicações de zagueiro aqui, gosto do Joaquim, do Cuiabá. O jogo entre América Mineiro e Cuiabá tem tudo para ser um jogo de poucos gols. Acho que os dois times têm potencial de SG. O Joaquim, nas últimas 2 rodadas, fora de casa, ele foi mal. Mas jogando em casa, ele dificilmente baixa de 3 pontos. Ele tem uma média bem legal em casa, tá? Então, Joaquim, nome baratinho, é interessante para a rodada, tá? E vamos para nossa lateral. E o primeiro nome que eu vou citar de lateral para vocês aqui é o René, do Internacional. Bom, o René dispensa comentários aí nos últimos jogos, 45 desarmes em 17 jogos. É válido lembrar que o René tem uma média jogando fora de casa melhor até do que jogando em casa, mas ele tá bom para valorizar também essa rodada. Precisa só de 2,13, interessante, pode conseguir valorizar. Ele enfrenta o Arthur, que é um cara que cede bastante perda de posse de bola, então acho interessante aí vocês escalarem o René, tá? Até indo aqui para a plataforma do Footstats, eu gosto de olhar bastante porque a gente consegue ver informação sobre perda de posse de bola. Se a gente pegar o Bragantino aqui, ó, Red Bull Bragantino, e olhar, o Arthur é o cara que mais cede perda de posse de bola, né, no Bragantino. E ele enfrenta justamente o René. A gente sabe que o Arthur é um cara muito driblador, vai para cima, perde muito a bola. É válido lembrar que o Arthur às vezes cava a falta do adversário, né, cartão amarelo, mas acho que o René tem um bom potencial de desarmar e tem o potencial de SG, né? Outro time que a gente está pensando no SG é o Fluminense. Aí, se a gente olha aqui a perda de posse de bola do Juventude, a gente vai ver que o Pita perde bastante, ele é centroavante, então cai para os dois lados. E o Capixaba, né? O Capixaba, assim, a gente sabe que tem uma recorrência muito grande. Ó, 58 perdas de posse em 17 jogos. Aqui tá marcando 3 porque ele arredonda para baixo, mas são quase 4 perdas de posse de bola por jogo, né? O Capixaba joga pela esquerda, quem vai enfrentar o Capixaba é o Samuel Xavier, né? Então, voltando aqui, Samuel Xavier é um nome interessante. Ele deu uma piorada nas últimas rodadas, mas jogando em casa ele é um cara que vai sempre muito bem, tem potencial ofensivo muito grande. Lembrando que o Juventude nos últimos jogos aí cedeu 2 assistências para lateral. Então, interessante aí colocar o Samuel Xavier, tá? Cristiano também é um nome interessante para Cartola. Então, falei do René, do Samuel Xavier. Do Corinthians, acho que o Fábio Santos, mas aí para pênalti, né? O Atlético Goianiense não vem cedendo muitos desarmes para lateral. E aí, outros nomes interessantes assim que a gente pode pensar, Marçal vai enfrentar o Dadá Belmonte vai jogar pela direita nesse jogo. E o Juninho Capixaba, cadê o Juninho Capixaba aqui? Aqui, ó. Na última rodada a gente escalou ele, fez 6,5. Ele tá numa fase impressionante, assim, a recorrência dele aqui, ó. Não baixa de 3 pontos, pontuações sempre muito elevadas, acima de 9 pontos. Então, assim, é um cara que você escala e sabe que ele vai conquistar ponto. O Flamengo vai jogar com um time super reserva, né?
Então, Juninho Capixaba é um nome interessante para a gente escalar aí. Com isso, eu fecho as minhas indicações aqui de lateral. Claro, o Lua Cândido, aí pensando em participação ofensiva, Marcos Rocha, mas aí já nomes bem mais alternativos, né? E vamos para o meio de campo para a gente começar a responder as dúvidas que eu falei para vocês, né? Prometi aqui no vídeo que eu ia falar entre o Fausto Vera e o Renato Augusto, e entre o Arias e o Ganso, né? Para isso, vamos aqui na plataforma do Scouts, que sempre traz bastante informação para a gente aqui, né? E vamos pegar aqui, ó, Fausto Vera, Ganso, cadê o Arias? O Arias do Fluminense, e descendo mais aqui, o Renato Augusto. E vamos dar uma olhadinha nos números dele. Bom, primeiro do Fluminense aqui. Falando da recorrência, o Juventude, enfim, é um time que cede muito ponto para meia, né? Zé Rafael, 15,3, o Scarpa, 7,9, Johnny, 22 pontos, o Edenilson, 10, 6,5 para o Rafael Gavez, 6,7 para o PP. Enfim, todo jogo um meia vai bem contra o Juventude, né? Qual dos dois escalar? Bom, se a gente pegar os últimos jogos, números aqui, ó, o Ganso tem 4 gols e 4 assistências, e o John Arias tem 5 gols e 5 assistências. A média em casa do John Arias, ó, média de 5,09. E a do Ganso, jogando em casa, média de 3,18. Se a gente pegar os últimos 5 jogos jogando em casa, o Arias está com uma média um pouquinho melhor que o Ganso. Então, assim, todos os números indicam que o Arias tem um potencial um pouquinho melhor do que o Ganso para a rodada, tá? Qual é o potencial melhor do Ganso? É que ele tem o pênalti a favor dele, né? O Arias tem a bola parada. Entre os dois, prefiro o Arias. Vale dobrar? Acho que vale dobrar, mas vocês vão ver que vão ter outras opções de meias interessantes aí, principalmente no Corinthians, tá? Então, ó, entre o Arias e o Ganso, os números apontam para o Arias, o Ganso tem o pênalti a favor dele, tá? Falei então dos meias do Fluminense, né, dos números deles, acho que é interessante e tem recorrência. E falando agora dos números dos jogadores do Corinthians, o Atlético Goianiense tem uma recorrência até maior do que o Juventude, ó. Se vocês pegarem, aqui, o Robinho deu uma assistência, fez 3 pontos, né? Tomou um amarelo. Se a gente voltar aqui contra o Goiás, Marquinhos Gabriel 18,1, o Botafogo 5,7 com o Eduardo. Se a gente voltar aqui, o time do Flamengo, todo mundo fez um monte de pontos, troca 17,1, 14,3, 14,7, Terans 14,5, Léo Cittadini gol. Então, assim, potencial muito grande de um meia do Corinthians dar uma mitada extraordinária, assim, tá? Então, é importante ter pelo menos um do Corinthians, e eu acho que aí vale sim ainda dobrar, sabe? Até se você fechar o meio com 4, né, buscar um 4-4-2, é que tem bastante atacante bom, mas vale dobrar os dois daí, né? Falando entre o Renato Augusto e o Fausto Vera, para mim é mais claro que o Fausto Vera é melhor para essa rodada, tá? Se vocês pegarem os jogos do Fausto Vera, que ele jogou mais de 90 minutos, ou jogou mais de 90 minutos, não, mais de 45 minutos, 9,1 contra o Inter, 7 contra o Bragantino, 8,8 contra o Botafogo, 9,5 contra o São Paulo. É um cara que desarma muito, finaliza bastante e tem o potencial de participação ofensiva, né? Esses jogos aqui que ele foi um pouquinho pior, principalmente contra o América Mineiro, ele foi reserva, né? O Renato Augusto está sendo poupado, mas tem uma minutagem mais baixa. Mas, claro, o Renato Augusto é um cara que joga mais perto do gol. Se a gente pegar os números da Copa do Brasil, ele tem mais gol e assistência, né? Mas, de qualquer jeito, eu prefiro o Fausto Vera. Mostrando aqui os números do Renato Augusto, né? Desempenho um pouquinho mais abaixo aí do Fausto Vera, principalmente questão de desarmes, né? Enfim, os nomes interessantes que a gente tem no meio aqui, voltando para a página do Cartola, o Johnny não vai jogar. Aí, entre os meias do Internacional, entre o Alan Patrick e o Edenilson, eu prefiro um pouco mais o Alan Patrick, é um cara que tem uma qualidade técnica maior, joga mais perto do gol. O Bragantino é o terceiro time que mais cede participação em gol para meia dessa rodada aqui, né? Então, interessante aí. Outros nomes que eu acho que vale a pena, o Scarpinha aqui, pensando na questão do Palmeiras ser líder e vai ser a única esperança aí do Palmeiras, né? O Palmeiras vem com muitos desfalques, então vai ficar bastante focado no Scarpa. Zarate aí pensando na média básica. E uma opção mais ousada, Marquinhos Gabriel. Pode assumir o protagonismo aí, já que o Pedro Raul não vai jogar. Botafogo é um time que, apesar de ter melhorado, toma seus golzinhos. E vamos aí pro atacante, né? E aí, no atacante, bom, dá pra gente não escalar o Cano? Não dá pra não escalar o Cano. Ele é o único capitão possível? Vamos comentar um pouquinho. Mas, ó, o Cano, jogando em casa, foram 6 jogos que ele passou de 10 pontos. E foram 10 jogos que ele passou de 7. Então, assim, isso de 14 jogos. Ele tem 13 gols e 2 assistências em 14 jogos. É tipo mais de uma participação em gol por jogo, sabe? É a média de Cristiano Ronaldo, de Messi. E o Juventude é o lanterna do campeonato, a pior defesa, uma recorrência muito grande para atacante.
Então não dá para deixar o Cano de fora, tá? Aí vamos comentar um pouco sobre se ele é a única opção de capitão. Ele tá escalado em 800 mil times de capitão, sabe? Sim, se você for com outro capitão, você vai estar usando. Eu acho que tem mais um nome que pode ser interessante para a rodada. E aí vou até para a plataforma do Cartola FC Brasil para falar desse outro atacante que eu acho que pode ser uma opção de capitão, que é o Yuri Alberto do Corinthians. Por que o Yuri Alberto? Vamos lá. O time do Atlético Goianiense é um time que tem uma recorrência para atacante também muito grande, ó. Aleph Manga e Fabrício, gol. Pedro Raul não fez gol aqui, mas era um clássico, né? E fez uma pontuação de média básica boa. E se a gente pegar os últimos 3 jogos, o Atlético Goianiense deu 6 gols e 2 assistências para atacantes, né? O Hulk imitou, o Keno imitou, né? A gente viu as pontuações. E o Yuri Alberto é um cara que ele é aquele atacante meio ketchup, assim, às vezes ele vai, deslancha, faz 3 gols. Tem que perguntar pro Duílio se ele vai fazer hat-trick, né? Só ele para saber. E nos últimos jogos aí, o Yuri Alberto melhorou bastante o desempenho dele, ó. 12,8 contra o São Paulo e 10 contra o Internacional em jogos difíceis, né? Nesse jogo mais fácil, acho que vale a pena, assim, a gente colocar o Yuri Alberto. Outro atacante que eu acho interessante para a gente escalar é o alemão do Internacional, né? É um cara que melhorou muito o desempenho de média básica dele. Nos últimos 5 jogos em casa, ele tem 4 participações em gol, e com a média básica boa. Enfrenta o Bragantino, que nos últimos 5 jogos, em todos tomou gol de atacante, tá? Então tá com essa recorrência. Faz 7 rodadas que o Bragantino não ganha. Então, o alemão é um nome interessante. E aí, outros nomes mais ousados aí para a rodada, a gente tem o Marcos Leonardo, né, do Santos. É um cara que em casa sempre corresponde. E o Tiquinho Soares, do Botafogo, que ainda não baixou de 5 pontos, né? Foram 3 jogos, todos acima de 5 pontos. Então, acho que são esses top 5 de atacantes, né? Mas principalmente os atacantes aí do Corinthians, Fluminense e Internacional, né? O foco tem que ser esses times na rodada. São os times mais favoritos. Mas enfim, é isso que eu queria trazer para vocês aqui na rodada. Lembrando, não escalei meu time aqui, porque eu vou escalar na live, então aparece aí na live. Vou tirar também as dúvidas que vocês tiverem aí. Tirei as dúvidas aqui que a gente mais comuns entre os cartoleiros, mas vou tirar outras também. Então, comenta aí, se você já tá com seu time fechado, quem é seu capitão, se você vai dar uma ousada ou vai com Cano mesmo, e se você tá com Ganso ou Arias no meio, que eu sei que um deles você tá no seu time. Falou, rapaziada, uma boa sorte para vocês, boa rodada, tamo junto.